uma primeira coisa que a gente precisa chegar num acordo com quem lida com essas tecnologias é como elas funcionam e se elas funcionam. Porque para as pessoas velhas como eu, é uma tortura essa coisa. É uma tortura, porque a gente fica recebendo 500 telefonemas, 500 cobranças, e liga aqui, liga ali, liga acolá, e nada dá certo. Então, isso, em vez de fazer ponte, cria na gente uma muralha que cai em cima e esmaga, porque é muita tecnologia que não funciona. A gente eu não entendo bem como é que é tudo isso, porque mais que a gente tenta, nunca que dá certo. Então, eu agradeço de estar falando com todos vocês. Não sei o que vocês gostariam de colocar ou de perguntar ou dialogarmos, o que vocês gostariam de colocar. Estou à disposição. Tá joia, padre. Uma primeira questão seria para o senhor falar um pouquinho, bom, nós conhecemos o Padre Júlio, né, muitos, né, o conhecem pelas mídias sociais, né, a partir do trabalho que o senhor realiza. Mas se o senhor pudesse falar para nós, assim, de uma forma né, breve, como que o senhor chegou até esse trabalho, né, que o senhor realiza hoje? Enfim, como que o senhor chegou nesse trabalho com a população do povo de rua? Então, nada na nossa história é linear. Tudo é uma construção. Nós estamos em construção contínua e construção permanente. A educação é uma construção. O educador é uma construção. O processo educativo é uma construção. E uma construção inquietante, uma construção de encontros e desencontros, de situações desafiadoras. Eu não digo que trabalho, eu convivo com a população em situação de rua. E essa convivência, que já se estende de muito tempo, de mais de 35 anos, e teve um marista que esteve conosco desde o começo, junto com Dom Luciano Mendes de Almeida, com a irmã Maria do Rosário Leite Sintra e com a Ruth Pistori, que é o irmão Joaquim Panini, que fez parte dessa primeira equipe da Pastoral do Menor, e que todas essas pastorais chamadas sociais acabam se interligando e interagindo. E daí também eu tive uma paróquia, e nessa paróquia, respondendo os desafios que nos circundam, um desses desafios sempre foi a população em situação de rua, que é uma população que está presente em todas as cidades do Brasil. E hoje é uma população que aumenta. Só em São Paulo já são mais de 30 mil pessoas que vivem em situação de rua, mas essa é uma população que cresce em Belo Horizonte, em Curitiba, em Porto Alegre, em Natal, em Fortaleza, cresce exponencialmente no Rio de Janeiro, como cresce em Florianópolis, e é uma população normalmente invisibilizada. Não é uma população invisível, porque incomoda, mas ela é invisibilizada, e é uma população que, pela sua presença, é uma população incômoda, assim como aqueles que estão junto deles também acabam incomodando aquilo que chamamos da ordem estabelecida. Obrigado, padre. Nós estamos aqui com educadores, né, e educadoras. O senhor também é pedagogo de formação, então o senhor sabe, né, conhece esse meio educacional. Então, eu queria perguntar ao senhor, né, na verdade pedir, né, se o senhor pudesse dizer uma palavra, né, que pudesse nos iluminar o nosso trabalho educativo, o nosso trabalho evangelizador nas escolas, com as crianças, adolescentes e jovens, a partir da sua experiência, da sua missão, da sua vocação de vida. Qual que é a palavra que o senhor diria aos nossos educadores e educadoras, a partir do contexto em que o nosso país vive atualmente? Bom, eu estou vendo uma porção de cadeiras vazias, todas azuis, é isso que eu estou vendo. E estou vendo alguém ali atrás, que está sentado sozinho ali, que agora eu fiz um tchau, ele respondeu. É o único que eu estou vendo, o restante só vejo uma porção de cadeiras vazias. O educador é desafiado nesse momento a ser uma presença, e uma presença de resistência, uma presença de esperança. E todos nós estamos muito desafiados,
Todos nós estamos passando um momento muito difícil. Eu acredito que os efeitos dessa pandemia sobre os jovens, sobre as crianças, não dá nem para avaliar nesse momento. Esse será alguma coisa que nós vamos ter que estar muito atentos, e parece que nesse momento todas as nossas teorias pedagógicas, todo o nosso conhecimento pedagógico, nesse momento está em pasmo. Como sempre dizia a professora Maria Estela Graciani, da PUC, nós estamos vivendo um pasmo pedagógico. Realmente, nós estamos com dificuldade de enfrentar essa realidade. E, como diria o Paulo Freire, nós temos que nos reinventar nesse momento. Como nós vamos nos reinventar na evangelização, como vamos nos reinventar no processo pedagógico, no processo educativo. Todas as nossas teorias, nesse momento, elas estão colocadas em xeque, elas estão desafiadas. Porque todo o nosso planejamento pedagógico, todas as nossas estratégias, toda a nossa metodologia está em xeque nesse momento. Eu tenho visto algumas crianças, outros de escolas aqui de São Paulo, que estão fazendo escola à distância, todas as artimanhas que essas crianças, esses adolescentes estão fazendo para acompanhar as aulas não presenciais de ensino à distância. Tem os que desaparecem, tem os que são obrigados a colocar a imagem, tem os que são obrigados de tempo em tempo responder se estão ali. Olha, são coisas, e quanto mais nós inventamos meios de controle, mais eles inventam meios para nos ludibriar, para superar esse momento tão difícil, e esse momento onde a relação humana ficou de uma forma diferente. Hoje é muito interessante perceber por que alguns alunos querem voltar para a escola e por que outros não querem. Esses dias eu até peguei novamente o livro do Ivan Illich, não sei se vocês conhecem, Sociedade Sem Escolas, que foi publicado originalmente pela editora Vozes, mas o Sociedade Sem Escolas. As nossas escolas, elas estão muito, de certa forma, passando um ensino colonizado. Como decolonizar o processo educativo, como reinventar com eles um processo educativo novo, como superar essas estruturas tão pesadas, que são muito marcadas pela meritocracia, que são muito marcadas por uma educação bancária, que são muito marcadas por um saber dominante, que são muito marcadas por imensos conflitos que atingem a escola. Hoje, eu acredito que muitos de nós adultos não sabemos o que pensam os jovens. Não sabemos. Hoje, um jovem de 20 anos não sabe o que pensa um adolescente de 14 anos. Os grupos entre os jovens são os mais distintos. Os jovens todos não são uma coisa só. Eles têm diferentes tendências, gostos, identificações, grupos, modelos, ídolos. Eles são também atingidos por toda essa ideologia dominante. Então, primeiro a gente tem que conhecer bem com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos convivendo. Quem forma essa comunidade educativa? Como é que essa comunidade educativa se constrói? Como que as relações se dão? Como que a produção do conhecimento? Hoje, muitas das nossas escolas estão preocupadas com o desempenho do vestibular, com o desempenho para atingir as universidades. Como é que toda essa situação, mesmo da pandemia, está sendo problematizada com os jovens? Como é que isso está sendo discutido? Então, ter esperança não é ser alienado. Ter esperança é enfrentar esses desafios e enfrentar e descobrir o que nós estamos aprendendo, o que nós não aprendemos, o que nós não sabemos ainda, o que nós precisamos saber para responder esse momento tão difícil, o que todo o nosso conteúdo tem a ver com a dor desse momento.
como é que a dor desse momento perpassa a nossa vida e os relacionamentos. Como é que isso tudo está se dando? Como é que tudo isso está sendo construído? Como é que os jovens estão se comunicando nesse momento? Porque eles estão se comunicando, eles estão consumindo, eles estão tirando conclusões, eles estão aprendendo algumas coisas. O que é que eles estão aprendendo? Com quem? Como que eles estão aprendendo? Como é que está se dando essa aprendizagem? O que está sendo significativo para eles? Que respostas eles estão construindo para superar esse momento de afastamento ou de doença? Quantos dos nossos jovens ou alunos, por exemplo, da rede marista, perderam alguém do seu convívio, ou avós, ou pais, ou amigos, ou pessoas conhecidas? Como é que eles estão lidando com tudo isso? Como é que essa dor está os atingindo? Como eles estão refletindo essa dor? E como é que eles estão expressando esperança e dor, resistência, força e coragem? Porque os nossos jovens também, dependendo dos grupos familiares, eles reproduzem o pensamento dominante e reproduzem o pensamento dos seus grupos familiares. Vocês devem encontrar aí na comunidade educativa de vocês negacionistas, devem encontrar também terraplanistas e outras coisas. Espero que não entre os professores e os educadores, mas acho que entre a comunidade educativa devem encontrar também. Muito obrigado, padre. Olha, você pode ficar tranquilo que nós estamos acompanhando aqui, o senhor está vendo as cadeiras vazias, mas nós estamos com 350 participantes, 350 educadores que nos acompanham, que nos assistem, assim, com muita alegria, com muita satisfação de poder escutar o senhor, viu? Padre, uma outra pergunta que nós queríamos que o senhor comentasse um pouquinho é o seguinte: o Papa Francisco, ele tem feito alguns gestos muito simbólicos, né? Alguns gestos muito simbólicos e que tem marcado o seu pontificado. O senhor também tem realizado alguns gestos importantes e que de uma forma ou de outra, também tem marcado o nosso país, né? Gestos, inclusive, proféticos. O último deles foi o de quebrar ali aqueles blocos de cimento embaixo da ponte. Então, eu queria perguntar ao senhor, a partir do tema da nossa semana, que é Conectados pela Força do Amor, derrubando muros e construindo pontes. Quais muros o senhor acredita que nós precisamos derrubar neste país, né? E quais pontes nós precisamos construir? Olha, eu acredito e queria fazer uma sugestão para a rede marista. Nós podemos fazer coisas e que nós podemos construir com os jovens, com os professores. Eu tenho desafiado muitas escolas a fazer isso. E sempre elas acabam esbarrando em alguma coisa e não fazem. Mas as nossas escolas católicas poderiam ter no muro da sua escola, em alguma área da sua escola, uma fonte de água potável para garantir acesso à água potável para os moradores de rua e para os catadores que passam com suas carroças. Esse seria um gesto pastoral, humanitário, muito interessante e muito bonito. Garantir água potável. Que os garis, os varredores de rua, que os coletores de lixo, que os catadores de material reciclável, que os moradores de rua pudessem ter acesso à água potável. Eu pedi isso que as paróquias aqui em São Paulo fizessem. O pessoal não faz, não conseguem. Eu pedi em algumas universidades, quem fez foi um sindicato que fez lá em São Bernardo, em Diadema e aqui em São Paulo, assim, para fora, uma fonte de água potável, uma instalação de água potável para que as pessoas em situação de rua possam lavar as mãos, nesse momento que é tão importante lavar as mãos, e ter acesso à água potável para se dessedentar. Fizemos também na Casa de Oração do Povo da Rua, aqui no bairro da Luz. Na paróquia onde eu estou, fizemos também o acesso à água para que eles possam lavar as mãos, para que eles possam se dessedentar. E a maior parte dos grupos católicos não conseguiu fazer isso. É uma coisa simples. E alguns padres até disseram para mim, não vou fazer porque você vai pagar a conta de água.
no momento de tanta dificuldade, mas seria uma coisa interessante que nós pudéssemos ter esse gesto solidário de garantir às pessoas mais pobres, às pessoas especialmente em situação de rua, os catadores de material reciclado, o acesso à água potável. Que bom, padre. Agora tem uma pergunta lá do irmão Paulo Soares, né? Ele é irmão marista e mora também com alguns formandos, né? Que se preparam para o caminho para serem irmãos maristas, o Yuri, o Agostinho, o Levi. Eles moram na periferia de Fortaleza, no Ceará. Eles querem perguntar primeiro, né? Falar da alegria de ouvir o homem que acompanhamos com tanta felicidade nas redes sociais. Hoje atendemos, né? A escola onde os irmãos moram lá em Fortaleza. Hoje atendemos 533 crianças em situação de vulnerabilidade social. Ao Senhor queremos perguntar como a periferia pode contribuir na construção de pontes entre o mundo dos mais ricos e o mundo dos mais pobres. Olha, eu não sei se é possível fazer uma ponte entre o mundo dos mais ricos e dos mais pobres, porque quanto mais os mais pobres construírem a ponte, mais os mais ricos vão destruir essa ponte. E vão colocar bombas, vão colocar pedras. Nós não podemos ter medo na pedagogia, no processo educativo, do conflito. Nós temos que, talvez, explicitar mais uma pedagogia do conflito. E saber que o conflito é pedagógico, é um processo de aprendizagem. Você estar do lado dos pobres e numa sociedade com tanta desigualdade como a nossa, é conflitivo. Eu lembro muito, há 40 anos atrás, na minha formação na teologia, um livro que me encantou muito, vocês devem ter aí nas suas bibliotecas, Pastoral numa Sociedade em Conflitos, do padre Libânio. Quem não tem, e era uma coleção da CRB, com a editora Vozes, procure nas suas bibliotecas se vocês têm esse livro do padre Libânio, de que a pastoral é uma ação da igreja no mundo. E eu estudei muito essa frase, uma das primeiras frases do livro do padre Libânio. Pastoral é a ação da igreja no mundo. E aí eu comecei a pensar, o que é ação? E fui estudar muito, vocês também devem ter muita bibliografia, do padre José Comblan, estudar o que é ação. E eu sugiro, leiam o livro Ação Transformadora, o Mundo da Ação, do padre Comblan, que é o primeiro livro dele num tratado longo de pneumatologia, e a ação é uma ação transformadora. Então, os mais pobres, a periferia, cria ponte numa ação transformadora. Nós precisamos lutar por uma ação transformadora. E no mundo, que mundo que nós estamos falando? É esse mundo de desigualdade, esse mundo de conflito. Esses irmãos que estão na periferia do Ceará, estão na periferia porque nós somos uma sociedade, e a sociedade, tanto no Nordeste como aqui em São Paulo, é extremamente desigual, é muito marcada pela desigualdade. Como nós vamos enfrentar as desigualdades? Como nós vamos estar lado a lado com aqueles que não contam, com aqueles que são, como diz o Papa Francisco, os descartados? Como construir ações a partir, junto com os descartados, não para eles, mas com eles, construindo com eles. Então, e ação da igreja no mundo. De que igreja nós estamos falando? A igreja também é multiclassista. A igreja também é muito enamorada do poder em muitos momentos, em muitos lugares. Então, nós precisamos nos desenhar, nos pensar de que lado nós estamos. Como é que nós caminhamos nessa estrada tão cheia de pedras? Como com essas pedras ir construindo pontes? E eu acho que as pontes, mais acho que a gente conhece, é onde estão pessoas embaixo delas, vivendo de uma maneira extremamente descartada, extremamente empobrecida, como aquela ponte onde eu estive lá dando umas marretadas nas pedras. Hoje tem um grupo enorme de famílias ali, um número enorme de crianças. Como construir esperança com essas pessoas? Nós sabemos, eu sinto muito,
de que a pobreza hoje, que cresce tanto no Brasil, é uma pobreza que funciona quase como que uma pena de morte para essas pessoas. Eles não vão conseguir sair dessa situação. Não vão conseguir. Será uma luta de gerações, para que consigam sair dessa situação do descarte, da miséria em que eles estão vivendo. Então, nós não podemos viver de utopias desvinculadas da vida. Nós temos que estarmos muito com os pés no chão e numa realidade que não pode nos desanimar. Quem estiver desanimado, leia o teólogo João Sobrino, o teólogo espanhol, mas que é radicado em El Salvador. Ele está bastante idoso. Existem muitas obras do padre João Sobrino, vocês também devem ter na sua biblioteca. Eu acho que nós também estamos vivendo um momento que a gente deve visitar os nossos livros, visitar a nossa memória, conhecer a nossa história, conhecer a resistência da nossa história, conhecer o saber que está acumulado, buscar esperança a partir da vivência do Evangelho, a partir de estar do lado dos pequenos e dos pobres. Nesse domingo, que foi o segundo domingo do tempo da Quaresma, em que o Evangelho falava da transfiguração, eu, em determinado momento lá da homilia, eu disse: nós pensamos em evangelizar os pobres. Na verdade, é o contrário, são eles que nos evangelizam. Então, esses irmãos que estão lá na periferia de Fortaleza, né, no Ceará, eles têm que saber como é que eles estão sendo evangelizados por essas crianças. Qual é a boa notícia que eles trazem? São os pobres que nos evangelizam. São eles que nos educam a sermos mais solidários, mais presentes na vida deles. Eu diariamente procuro ler nos olhos dos moradores de rua aquilo que eles dizem. E alguns dizem para mim, eu percebi nos teus olhos. Tá? Assim como eles percebem nos meus, eu percebo nos olhos deles também. Hoje, um grupo de moradores de rua que não tinha sido vacinado, porque aqui em São Paulo está se vacinando os moradores de rua a partir dos 60 anos, e alguns não tinham recebido a vacina. E de manhã, quando eles estavam passando, eu coloquei no meu Instagram as fotos desse senhor, que alguém fez as fotos, e eu coloco as fotos como um diário da pandemia. Ele passou por mim, eu disse para ele: o senhor foi vacinado? Ele falou: não. Ele me chama de excelência, ele é muito formal, ele disse: não, excelência, não fui. Eu falei: mas como que vossa excelência não foi vacinado? Que idade vossa excelência tem? Ele falou para mim: 68. Eu falei: então você tem que ser vacinado. Ele disse: então eu vou tomar café, depois eu venho para ser vacinado. Eu falei: não, você vai ser vacinado agora, você vai comigo lá agora. E aí ele foi receber a vacina, e eu postei a foto dele com a mão assim, agradecendo a Deus de ter recebido a vacina. Então, a proximidade, a convivência, o perceber a pessoa. E aí até chamei a atenção dos enfermeiros, falei: não basta dar a notícia, olha, quem tem mais de 60 anos vem aqui para ser vacinado. A gente precisa passar um pente fino. O pente fino é o olhar. O pente fino é perguntar, é estar próximo, é perceber aqueles que pela dor estão calados, aqueles que pela solidão não reagem mais, aqueles que têm um autismo social, já não se comunicam. Você não consegue mais perceber o que eles estão sentindo, não conseguem perceber nenhum sentimento. Quem pergunta para o morador de rua se ele está bem? Quem pergunta para o morador de rua o que é que ele está sentindo? Quem pergunta para o morador de rua o que é que ele está pensando? Quem já viu as lágrimas de um irmão de rua? Quem já percebeu? Hoje eu estava segurando, eu pus a foto, estava no meu colo uma criancinha de 4 dias. Tem a foto do Isaac lá no Instagram. 4 dias. E eu coloquei lá a frase: concebido, gestado e nascido durante a pandemia. Tem 4 dias. Eu achei interessante uma pessoa que pôs um comentário assim: e num tempo de tanta calamidade ainda essa criança foi concebida.
Como é que nasce uma criança num tempo de tanta calamidade? Pois é. Aí eu fiquei pensando, se não nascer nenhuma criança durante a pandemia, nós vamos ser só os mortos, não vamos ter os que nascem para levarem a história para frente. Mas essa mulher é interessante, é uma jovem mãe, ela já tem vários filhos, e hoje ela veio me trazer a criança de 4 dias para ver e mostrou lá eu não sei como é que chama, as mulheres que sabem, um dispositivo que é colocado subcutâneo, que é para fazer controle de natalidade, eu não lembro o nome. Ela me mostrou que tinha um posto lá no braço dela e que depois ela tem que... As mulheres sabem como é que chama, alguém lembra como é que chama? É um subcutâneo. E ela até mostrou lá o curativo que estava com aquilo na pele. Mas essa mulher, durante a primeira fase da pandemia, num dia que estava chovendo, durante o inverno, ela veio lá me pedir algumas coisas na igreja, no atendimento, da convivência que nós estávamos tendo, e eu não tinha o que ela queria, e ela saiu pela rua, pelo meio da rua, gritando. Um momento estava tudo fechado, e as mulheres, quando reagem de uma maneira bastante sonora, porque elas são tão oprimidas que quando tem que reagir, reage com toda a força mesmo. E ela foi gritando, me xingando, e foi pela rua e foi embora. Ali, dali uns dias, ela voltou, encostou ali no portão da igreja e falou para mim: padre, eu te suplico, me ouve, eu preciso de uma barraca. Eu falei para ela: nossa, você voltou, outro dia você foi embora me xingando tanto. Ela falou: mas hoje eu voltei, eu te suplico, me ouve, eu preciso de uma barraca. Eu não dormi essa noite, e me mostrou os 3 filhos, e disse: eu não dormi vigiando a eles, cuidando para que eles não ficassem molhados. Eu pedi para ela entrar no pátio, sentaram num banquinho, e eu disse para ela: eu não vou te dar uma barraca. Eu achei que ela fosse me pegar pelo pescoço. Aí eu disse para ela: eu não vou te dar uma barraca, eu vou te colocar hoje no quarto de um hotel, você com os teus 3 filhos. E ela foi para o hotel naquela noite, ficou alguns meses no hotel, reencontrou o companheiro dela, engravidou, mandou o companheiro embora, está outra vez sozinha, agora com 4 crianças e esse recém-nascido. Agora eles estão numa casa, nós estamos ajudando com o aluguel, e agora nasceu essa criança. E é interessante, hoje ela veio buscar lá um enxovalzinho e tinha algumas roupas cor-de-rosa. Falou: não quero cor-de-rosa, porque é menino. Eu falei: mais uma adepta da Damares, não quer roupa cor-de-rosa porque é um menino. E aí eu disse para ela: mas isso aqui não é cor-de-rosa, é cor de abóbora, é cor de girimum. E então pode pôr essa roupa. Então, nós temos que conviver o momento de cada um, a alegria de cada um. E isso é difícil, é desgastante, mas exige de nós muita entrega, muita disponibilidade, muito despojamento. Tudo bem, padre, obrigado. Padre, tem uma pergunta agora lá de Salvador, né? Do nosso Colégio Marista de Patamares, Salvador. E a pergunta é a seguinte: Padre Júlio, nós observamos que o senhor gosta muito de Irmã Dulce, né? Usa sempre um avental dela. O senhor considera que ela é um paradigma do ser católico no século XXI? Qual é a sua relação com ela? A pergunta lá dos educadores de Salvador. Então, a Irmã Dulce é uma querida amiga, uma querida santa, uma querida pessoa na história do Brasil. E quem conhece a história da Irmã Dulce sabe o quanto ela foi incompreendida, sabe o quanto ela foi perseguida, sabe o quanto ela foi maltratada, o quanto ela sofreu. Ela foi posta fora da sua congregação, ficou 10 anos exclaustrada, ficou 10 anos sozinha, teve que enfrentar muitos desafios. Um dos episódios que eu gosto muito da história da Irmã Dulce é quando ela ocupava as casas vazias em Salvador. E quando as autoridades chamavam, diziam: Irmã Dulce, assim não dá. E ela disse para o prefeito: enquanto tiver gente na rua e casa vazia, eu vou ocupar. Quem é de Salvador sabe, a Ilha dos Ratos foi submersa, né? Ela desapareceu, mas a Irmã Dulce ocupou muitas casas vazias na Ilha dos Ratos. Eu digo que a Irmã Dulce é a santa das ocupações. E o outro momento que eu gosto muito na vida da Irmã Dulce é quando o presidente Eurico Gaspar Dutra foi a Salvador, e a Irmã Dulce, sabendo, foi para a estrada com as crianças e interrompeu a estrada
e não deixou a comitiva presidencial passar. E aí vieram, irmã, é o presidente, tá? Disse, é ele que venha falar comigo. E o presidente Dutra foi falar com a irmãzinha, todos diziam, uma irmãzinha que tá. Foi lá e ela disse, se o senhor veio ver obras, é lá onde o senhor está indo, mas se o senhor veio ver gente, é comigo. Esses dias eu estava conversando com uma jornalista da TV Cultura, a Maria Manso, que conviveu muito com a irmã Dulce em Salvador e entrevistou várias vezes a irmã Dulce. E ela dizia que quando a irmã Dulce ia para a UTI, para o hospital, ficava internada, as emissoras de TV todas punham links na frente do hospital, porque todo mundo queria noticiar a morte da irmã Dulce. E que eles ficavam todos sentados lá esperando, e que de repente a irmã Dulce descia as escadarias e dizia, o que vocês estão fazendo aqui? Ninguém tem serviço, não? E que os jornalistas diziam, a irmã Dulce vive dos links. Então a irmã Dulce, a gente tem que encontrar a história real dela, não uma história enfeitada e uma história desvinculada da luta, da resistência, da forma como muitos quiseram se aproveitar da Irmã Dulce. E aquele episódio, quem não assistiu o filme Irmã Dulce dos Pobres, assiste esse filme, é um filme muito bonito e que tem muita fidelidade à vida dela, vai perceber a luta dessa mulher, essa baiana arretada de ter que enfrentar esses desafios de estar sempre ao lado dos pobres. No filme mostra muito isso quando a superiora diz para ela não abrir a porta mais depois de determinado horário e como ela abriu. Então eu sinto muita proximidade com a irmã Dulce, porque ser uma santa muito próxima de nós, que viveu muito junto dos pobres, e é interessante que eu tenho conhecido várias pessoas que a conheceram e eu sempre pergunto, e a irmã Dulce ficava brava também, disse, ninguém ficava perto dela fazendo confusão. Ela logo punha a ordem no pedaço, baixinha, pequenininha, mas muito firme na sua decisão, na sua busca de fidelidade aos pobres. Então, nós temos um exemplo, né? Assim como temos outros exemplos, e o nosso sinal maior, que é o próprio Senhor Jesus, que precisamos conhecer bem toda a sua caminhada para sermos seus seguidores. E eu acredito que a gente não pode ter medo do conflito, ter medo da incompreensão, ter medo das dificuldades. Por isso, e esse ano nós estamos lendo o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho incômodo de São Marcos, é o Evangelho que mostra o fracasso de Jesus, a incompreensão que Jesus teve que viver. No domingo passado, lemos a cena chamada da Transfiguração e vimos como os três que estavam com ele, naquele momento, não entenderam nada, como Pedro estava assustado demais de ver tudo aquilo, e como para ele, o importante era a lei. E agora, no próximo domingo, nós vamos ler o Evangelho de João, como é que Jesus, numa ação que eu digo, uma ação black bloc, derruba todas as mesas dos cambistas e joga todo o dinheiro no chão e mostra de que não há mais mediação para o relacionamento com Deus, que Deus é Pai de bondade e de misericórdia. Então, quem está em Salvador, passando lá no santuário de Santa Dulce, diga para ela de que tem um padre aqui em São Paulo que todo dia olha nos olhos dela, pensa nela e a invoca na missa logo cedo, Santa Dulce dos Pobres. Não tinha outro jeito dela ser canonizada a não ser com esse nome, Santa Dulce dos Pobres, porque ela é dos pobres. Que bonito, padre, já encaminhando, agradecendo demais, né, a fala do senhor, a sua presença aqui conosco. Acho que essa noite é histórica para nós maristas, e tem muitos irmãos maristas acompanhando, viu, a esse momento conosco. Nós já falamos dos irmãos lá de Fortaleza, também os irmãos que estão em Belo Horizonte, lá no Juniorato Marista, né, toda a comunidade do Juniorato está conectada também, acompanhando o senhor. Então, a comunidade organizou para o momento de oração da comunidade ser esse momento de escuta do senhor nessa noite, assim, com muita alegria. E o noviciado marista lá de Cochabamba, na Bolívia, também está conectado conosco, lá o irmão Rubens Falqueto e seus, né, os noviços da casa.
Então ele disse o seguinte, olha, isso, diga ao padre que nós enviamos a estola boliviana, é isso mesmo, então a comunidade está... Já está comigo, já usei e anunciei na missa que aquela história eu ganhei dos irmãos maristas. Vocês todos conheceram ou de nome o irmão Joaquim Panini, né? Sim, inclusive o irmão Roque me ligou hoje, né? Falou, olha, eu acredito que o padre Júlio vai falar no nome do irmão Joaquim. Eu falei, que bom, vamos ver. Né? Olha, isso aqui que está aqui, que estou mostrando aqui, esse poncho, foi o Panini que me deu. Ele trouxe do Equador para mim. Comigo. E tem aqui a imagem de São Martinho de Lima e Santa Rosa de Lima, que o irmão Panini que trouxe para mim do Peru. Que coisa boa, padre, que coisa boa. Então, assim, né? E tem o São Marcelino Champagnat também. Olha, que bom. Que bom, padre. Uma última pergunta, assim, já, né? Primeiro, agradecendo pela paciência do senhor de ter ficado aí, resistido até a gente conseguir conectar, né? E uma última questão que nós queríamos deixar, também até para o senhor deixar esse recado, essa fala para nós, educadores maristas e educadoras, né? Como que nós, inspirados também no Papa Francisco, na campanha da fraternidade, nas suas palavras, como que nós podemos ajudar nossas crianças, adolescentes e jovens a enxergarem o rosto de Jesus na face dos mais pobres, dos mais sofredores? Quais os caminhos que nós, enquanto educadores, podemos seguir? Como que a gente pode educar as nossas crianças para esse movimento solidário? Eu acredito que é o testemunho, se nós fizermos isso. Nós não podemos ensinar isso, nós temos que viver isso. Nós temos que ser solidários, nós temos que manifestar esse testemunho de amor aos pobres, aos fracos, aos pequenos. Eu acho que é o nosso testemunho. A igreja e os maristas e todos nós precisamos ter alguma credibilidade. A credibilidade está no testemunho. Está no testemunho. Eu não gosto muito da palavra exemplo, porque para mim é um pouco confuso, às vezes, o exemplo, a gente fica achando que alguém vai seguir e nos toma como exemplo. Eu não gosto muito da palavra imitar também. Às vezes, na liturgia, aparece muito a palavra imitar. Eu procuro trocar o imitar por assemelhar-se. Como nossas bisavós rezavam, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, eu acho que uma coisa que para mim é muito importante, conhecer a pessoa de Jesus. Conhecer a pessoa de Jesus. E eu tenho procurado, através de muitos estudos, de muita leitura de biblistas como Alberto Maggi. Então, eu queria sugerir, quem de vocês ainda não conhece, o padre Alberto Maggi, é um servita da Congregação dos Servos de Maria, um livro dele que está em português, A Loucura de Deus, e pela Paulus, que vale a pena ler, que é o Cristo do Evangelho de João. Inclusive, a reflexão sobre o domingo que vem no livro do Maggi é magistral. E conhecer a pessoa de Jesus, ver Jesus nos irmãos, às vezes os mais repelentes, os mais repugnantes, os que mais nos questionam. Eu vejo nos irmãos de rua, nos mais destruídos, a pessoa de Jesus. Por isso eu repito muito, eu vi Jesus. Hoje eu vi Jesus. E eu vejo Jesus nessas pessoas mais sofridas. E eu acredito que a nossa credibilidade está no nosso testemunho. E naquilo que o Papa Francisco diz, as nossas comunidades têm que ser hospitais de campanha, têm que ter portas abertas para acolher os que mais sofrem. Então, nesse sentido, acho que está o nosso caminho. E é um caminho incômodo, é um caminho difícil. Como eu tenho repetido muito, os moradores de rua não são anjos e nem demônios, eles são pessoas. Então, são pessoas que têm seus conflitos, têm suas contradições, que também assumem a ideologia dominante. Então, eu acredito que nós temos, e os religiosos, os irmãos maristas, têm um espaço muito grande de testemunho, de enfrentamento. Os jovens
se ligam muito nisso, se aquilo que nós estamos dizendo realmente é verdade. Eu vejo os irmãos de rua, eles olham muito para mim para ver se o que eu digo é verdade. Se aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu anuncio, realmente acontece. Eles, muitos, eu encontro na rua e falam para mim: eu estava lá na cadeia e eu vi você lá na televisão, eu vi você fazendo não sei o quê, eu vi você... Eles vão fazer uma verificação se aquilo que eu falo é verdade. Porque se eles me veem ao lado deles e defendê-los e depois levar uma vida de luxo, eles vão me questionar. Se eles olharem para mim e ver que eu estou mais preocupado com a riqueza do relógio que eu uso, e se eu tenho carro e tudo mais, eles vão ver realmente, eles vão cobrar de mim. Se eu estou levando uma vida de luxo ou se eu estou levando uma vida de despojamento, de simplicidade, de austeridade, de verdade, daquilo que um teólogo da psicologia que marcou muito minha vida foi o Carl Rogers. Hoje ele está um pouco em desuso, não se fala muito mais da pedagogia ou da psicologia rogeriana, mas o Rogers tinha um conceito muito interessante chamado de congruência. Você sabe que uma das coisas mais interessantes, queria dizer isso para os educadores, foi o tempo que eu tinha sala de aula, mas era um encantamento para mim. E sempre me davam os alunos que tinham mais dificuldade de aprender. A minha sala de aula era uma coisa encantadora para mim e para eles. Sempre era em círculo, sempre tinha uma mesa no meio que o material todo era comum. E cada um pegava o material que precisava e usava. Que tinha uma pequena oficina, nós saímos para andar pelos caminhos, para procurar coisas. Eu gosto muito do Frenet. Nós construíamos muitas coisas com eles. Então, acredito que a criatividade, a entrega, a convivência. Olha, na sala de aula, quando eu estava com os jovens e adolescentes que estavam numa situação de vulnerabilidade extrema, de abandono, institucionalizadas, nós dançávamos muito, cantávamos muito, fazíamos da música um momento de muita leveza na nossa vida. Uma ocasião, a diretora lá do lugar onde eu estava, ela disse: por que todo mundo vai na sua aula e quer ir na sua aula? Porque os professores chegavam no pátio lá para buscar a sua turma e alguns se escondiam, corriam, e quando eu chegava, minha turma vinha tudo correndo para vir para a nossa atividade. E um dia eles foram lá espionar minha atividade para ver o que era, e nós estávamos cantando e dançando as músicas dos Saltimbancos, do Chico Buarque, né, dos Saltimbancos. E as meninas tinham me vestido de burro, com orelha, com rabo e tudo, e nós estávamos cantando a música do burro. E era um momento de muita alegria, de muito encantamento. Então, eu vivi nas salas de aula momentos muito felizes com os jovens, com as crianças, momentos de muito encantamento, de descobrir muitas coisas. E era um momento que eu estudava pedagogia também, e eu gostava muito de levar para a experiência as vivências do Piaget, as vivências do Hans Eibli, as experiências da Maria Montessori. Todas essas coisas, para mim, eram um grande laboratório de vivência pedagógica. E, para mim, os grandes educadores, como Comênios, como Pestalozzi, como a Maria Montessori, todos eles marcaram muito a minha vida, me trouxeram muito encanto. Acho que também a gente não pode perder assim, esse encantamento, como hoje me encantam os teólogos, os biblistas, me encantam as perguntas que os moradores de rua fazem e cenas da vida. Sabe que há algum tempo atrás eu estava no metrô e estava lendo um dos últimos livros do Boff naquela época, que se chamava O Mínimo do Mínimo, Cristianismo, o Mínimo do Mínimo.
E eu estava no banquinho do metrô, naquele banquinho azul, perto da porta, lendo o livro do Boff, e indo visitar uma irmã que estava doente, uma cônega de Santo Agostinho, a irmã Maria Emília, que depois faleceu. Ela me ensinou muitas coisas na vivência na penitenciária feminina e no trabalho com os presos. E uma senhora no metrô perguntou para mim, na linha azul, de que lado abre a porta do Paraíso? Ela queria saber de que lado que abria a porta do trem na estação Paraíso do metrô. E ela me perguntou, sintetizando, de que lado abre a porta do Paraíso? Aí eu ouvi a pergunta, olhei para ela e ri. E falei para ela, o que a senhora me perguntou? De que lado abre a porta do paraíso? E a porta do paraíso abre do lado dos pobres. E ela riu também, porque ela percebeu a pergunta inusitada que ela tinha feito, de que lado abre a porta do paraíso. Então, acredito que tudo isso deve povoar a nossa vida, esses pensamentos, esses sentimentos, as dores e as alegrias, as coisas que nós vivemos. Eu tenho buscado muito, apesar de entender pouco, as redes sociais e procuro colocando as fotos no Instagram e repetindo no Twitter e no Facebook com legendas. E às vezes são justamente reflexões sobre a vida e os desafios que vivemos cada dia. Não desanimem. Muito obrigado, padre. Nós queremos pedir ao senhor, nesse momento final, que pudesse nos dar a bênção, né? Nós estamos aqui, educadores e educadoras, tantas pessoas que participaram conosco, mais de 350 pessoas, educadores do Colégio Salvador, né, de Patamares, de Belo Horizonte, Colégio Marista Padre Eustáquio, aqui do Colégio Marista de Vila Velha, Espírito Santo, as comunidades maristas de Belo Horizonte, de Fortaleza, dos irmãos, né, de Cochabamba, na Bolívia, aqui de Vila Velha, do Rio de Janeiro, também a comunidade provincial aí, né, referendada pelo irmão Ataíde, o nosso provincial aqui da província Marista Centro-Norte, né, e o irmão Joilson, que esteve participando indiretamente aqui conosco, né, mandando as perguntas também para o senhor. Queria que o senhor pudesse nos dar a bênção nessa noite, né, desde já, agradecendo muito, muito a sua presença, a sua fala, né, e o seu testemunho de vida. O Joilson era um menino de rua que foi morto aqui em São Paulo, no Largo de São Francisco, no dia 9 de dezembro, um dia depois do Dia Nacional da Justiça e um dia antes do Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Joilson marcou muito a nossa vida e era um menino de rua que foi assassinado por um procurador de justiça. Por isso, o irmão Joilson tem um nome que, assim que eu vi, me lembrou a vida do Joilson. Eu lembro quando eu fui ao Instituto Médico Legal buscar o corpo dele morto, ninguém queria vestir o Joilson, porque diziam que ele era um trombadinha. E eu tive que limpar o sangue do rosto do Joilson com um pedaço de jornal, para que a mãe dele pudesse vê-lo limpo e não se assustasse. Eu fui na favela da funerária, na Vila Maria, buscar a dona Iraci, a mãe do Joilson, para levá-la ao encontro do seu filho morto, como um menino de rua, considerado um trombadinho. E ninguém queria receber o corpo do Joilson, nem vestir. Foi o motorista do carro funerário que me ajudou a vestir o corpo do Joilson, porque ele não queria se atrasar muito, e então eu sozinho não conseguia, e ele acabou me ajudando a vestir aquele menino trucidado, martirizado, no sofrimento. O irmão Joaquim Panini acompanhou muito esse momento. Eu sempre digo que a bênção de Deus é a vida do povo. A bênção de Deus é o sorriso das crianças empobrecidas, daqueles que não têm um lugar limpo e digno para dormir. Então, que a bênção de Deus seja a nossa resposta a todas essas situações difíceis que estamos vivendo. Acaba de chegar a notícia que temos em 24 horas, 1.900 mortos no Brasil. Então, que a nossa oração por todas essas famílias, por todas essas pessoas, é novamente um número assustador. 1.910 pessoas em 24 horas mortas de Covid. Nós estamos vivendo esse momento difícil, esse momento desafiador. Que a bênção de Deus seja o amor. Deus abençoe a todos. Força e coragem. Amém, padre. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os educadores que participaram conosco. É o Senhor, né? Mais uma vez, obrigado pela paciência, pelo carinho conosco, com os maristas, pelo carinho com todos os educadores que aqui aguardavam ansiosos para ouvir o Senhor, viu, Padre? Muito, muito obrigado. Um abraço a todos, Deus abençoe. Rezem por mim também. Com certeza, Padre. Um grande abraço, ficamos com Deus.